lá igual doido no Você começa a falar e já bota pra gravar. Nem precisa de aluno pra lembrar. Nem preciso, não sai destrambelhando falando, não, imagina. Não, tá tudo gravado. Tá tudo normal, tudo de boa. Essa piada não foi proposital, foi sem querer. Imagina mesmo, porque eu sei que é da minha eficiência. Pode. Então vamos lá, meus queridinhos, vamos lá que a hora boa. Coitada da mulher de Napoleão. Ele era baixinho. Meu Deus. Escuta, peraí, nós paramos naquela imagem. Me fala, aproveitar que você falou isso. Paramos na imagem da coroação, não foi? Foi, Império. Foi? Do Império. Copiando o negócio já. Então vamos lá. Só que eu não terminei de copiar. Peraí. Então vamos lá. Estávamos copiando o slide do... Ah, então tá bom. Do Império. Ana Gabriela diz que ama quando você chama a gente de queridinhos. Vocês são incríveis. Vocês são danados. Então, ó. Obrigada. Ó, meus queridos, quem não anotou, por favor, anota. Esse slide aqui, que é da nova etapa aí do Império, né? Professor. Napoleão Bonaparte. Oi, meu anjo. Tinha que chamar o Napoleão de Napoleão. Napoleão? Ô, professora. Napoleão deveria ser o bicho no cavalo, porque ele só teria que ficar com aquela espada e ia ficar abaixado. Ia só passar com um cavalo abaixado e ia matar todo mundo. Que horror. Hoje em dia, se ele tivesse aqui, todo mundo chamaria ele de napolitano. Então vamos embora, crianças. Escuta. Todos nós. Vamos embora. Gente, amores. Todos nós já anotamos esse slide aqui do Império? Todos vocês, menos eu. Peraí que tem uma colega anotando. Então, lembrando. Eu também não. Tá? Então tá. Eu tô ali no estabelecimento Amor aqui. Então tá ótimo, meu amor. Lembrando aqui, meninas, Napoleão, ele instaura o Império já no momento, né, aí que ele recebe o título de poder vitalício, né, do seu governo vitalício, inclusive podendo aí escolher um sucessor se necessário. Então, Napoleão, ele faz o quê, tá? Ele faz um plebiscito, uma votação na França, aonde aqueles que votam, que tinham aí o título eleitoral, e escolher o que vigoraria na França, a monarquia ou a república. E foi decidido pela votação, gente. E foi decidido no plebiscito, na votação, que o que passaria a vigorar seria a monarquia, tá? Lembrando, Napoleão está no poder graças ao apoio da burguesia, graças ao golpe de Estado, 18 Brumário, aonde ele teve o apoio dos militares da burguesia. Lembrando, tá, que desde a implantação do seu governo, ele vinha aí favorecendo os burgueses, tá? Os grandes comerciantes, os grandes proprietários de terra. E ele, portanto, tinha apoio dessa classe social. Então, vamos lá? Quem não anotou, anota isso aí para a gente poder continuar. Professora, se Napoleão morresse e ele passasse aqui adiante, né? Ele passasse esse título aí para o filho dele. O filho dele também teria direito a cargo vitalício e então, também... eu acho que, Miguel, assim, como eu já falei para você, a gente não trabalha com achismo, né? Mas lembrando aqui, o que vinha acontecendo na França até então, com certeza os parlamentares do Congresso não iriam deixar isso vigorar de certa maneira. Uma hora nós iríamos voltar aí naquela problemática que houve lá na Revolução, né? Tentando retirar esse poder monárquico, se por acaso ainda ele não fosse estabelecer aí os interesses da burguesia. Inclusive aconteceu isso com Napoleão, tá? Não é que ele não favoreceu a burguesia, ele favoreceu durante todo o seu governo. Mas o Napoleão, ele fez algo aqui que a França não queria mais. A França não queria mais a instabilidade, como é que eu vou falar? Não é instabilidade política, mas a França não queria mais confrontos, né? A França não queria mais as disputas. A França vinha aí por um momento que ela já estava desgastada com
com tanta guerra, com tanto confronto. E Napoleão, ele vai dar ênfase ao seu governo, ele vai dar ênfase à questão militar, ao preparo militar, à expansão do seu poder. Né? O interesse do Napoleão é expandir os seus domínios, é anexar, né, outros países europeus ao domínio da França. E vocês vão ver já já que a população está cansada disso, a população não quer. A população quer o quê? O que a população queria? Harmonia, né? Paz política, tá? Então vamos lá. Todos aí já anotaram aí? Eu já anotei. Eu também. Então vamos lá, continuando. Já anotou, Bruna, Teletubbies? Já anotou? Foi? Anotei, Carol, com foto de gato. Não? Um pouquinho? Então vai lá. Termina aí, por favor. Eu vou pedir para vocês silêncio, tá? Para dar uma acalmada. Professora. Oi, meu anjo. Quem vem em Napoleão nessa época aí, tipo, quando ele começa a dominar a França, aqui de França, ele já estava dominando, a Espanha, esses países assim, chega perto de Portugal, o Império Germânico e o Império Russo não fazem nada? Fazem. Você, inclusive, vai ver isso aqui, tá? Inclusive, a primeira batalha aí perdida por Napoleão foi contra a Inglaterra, e depois ele teve uma batalha também perdida contra a Rússia, tá? Uhum. E aí, essas duas batalhas perdidas, as duas vão ter consequências. Contra a Inglaterra, Napoleão vai tentar enfraquecer a economia dos ingleses e tirar a força da Inglaterra, né? E a batalha perdida contra a Rússia, os países europeus vão se unir contra Napoleão. Nós iremos ver isso já já. Mas o que ele tenta fazer? Tipo, ele não... Então... Como a Inglaterra, eu não sei. A Inglaterra já tinha colônia lá nos Estados Unidos? Nessa época, a Inglaterra já tinha colônia nos Estados Unidos? Já tinha sim. Ainda tinha, então, aliás, tinha essa colônia. Contra a Inglaterra, nós vamos ver o que ele vai fazer. Calma, aguarde cenas do próximo capítulo. Já vai chegar o slide que a gente vai ver isso. Já. Ainda hoje. Vamos lá, posso continuar? Tá pensando, é impressionante como essas crianças perguntam coisa que ainda vai vir. Não, ainda bem que agora que vai vir agora mesmo, entendeu? Não vai vir ainda lá na frente, não. Um ano. Agora tá bom que agora tu vai vir no assunto mesmo, tá ótimo agora. O pior é quando vai vir ano que vem ainda, aí fica difícil. Então vamos lá, meus amores. E aí, crianças, vamos embora? Olha só, vou pedir mais uma vez. Pode ir. Tá muito zum, isso atrapalha até meu raciocínio, né? Porque aí eu com fone no ouvido falando fica difícil, hein? Então evitem aí, por favor. Posso continuar? Posso, né? Passando aqui, então. Ainda sobre o Império, Napoleão conferiu títulos de nobreza a seus familiares, nomeando-se para os mais altos cargos da administração. Como símbolo do seu poder, da sua força, do seu domínio, Napoleão construiu o Arco do Triunfo, que até hoje está lá lindo e maravilhoso na França, né? E, inclusive, serve como ponto turístico, tá? O Arco do Triunfo mostra aí, simboliza aí o poder, a força e a centralização do poder de Napoleão Bonaparte. Não precisa anotar nada daqui, tá? Continuando. Expansão militar. Como eu falei para vocês, Napoleão Bonaparte, ele tinha aí como objetivo tornar a França a grande força europeia. Ele tinha como objetivo ocupar e expandir o seu poder para além das fronteiras francesas. Ele tinha como intuito ocupar territórios, tá? Napoleão, portanto, promoveu uma série de guerras para expandir o domínio da França. O exército francês foi fortalecido em armas e em soldados, tornando-se o mais poderoso da Europa. Muito lindo, muito maravilhoso, mas é como eu falei para vocês, a população francesa
queria harmonia, queria organização, queria liberdade, fraternidade, igualdade. Esse foi o lema, né, da Revolução. A população já não aguentava mais essas batalhas, esses confrontos, tá? Essa instabilidade. E Napoleão tinha como objetivo fazer cada vez mais isso. Por quê? Como eu falei para vocês, ele queria expandir o seu poder. E o que Napoleão passou a fazer? Tá? A levar suas tropas para outros países europeus e vencer, né, os seus oponentes, retirar o rei daquele território e colocar um membro da sua família, tá? Um representante da sua família para assegurar aquele território vencido como extensão aí, vamos dizer dessa forma, da França, né? Ele fez isso com a Espanha, ele fez isso com outros países também, tá bom? Então, olha só. Os países europeus formaram coligações para resistir ao expansionismo napoleônico, como, por exemplo, se uniu a Áustria, a Prússia, a Rússia, todos esses países europeus liderados pela Inglaterra, para poder, né, frear aí a expansão de Napoleão Bonaparte, para poder frear aí a expansão do seu poder para outros territórios, além da França. Eduardo, por favor, meu amor. E em outubro de 1805, Napoleão tentou invadir a França. Como eu falei para vocês, a França era uma... Inglaterra, não? Ai, perdão, a Inglaterra. Napoleão é da França, gente, não tem como, né? Desculpa, tá? Então, Napoleão, ele queria o quê? Derrubar a Inglaterra. Porque, como eu falei para vocês, a Inglaterra era uma grande força naquele período. Era uma grande potência também. Inclusive, a Inglaterra recebeu o título de Rainha dos Mares. Tinha uma grande força militar marítima. Tinha um grande comércio. Né? Era extremamente rica, extremamente forte. E Napoleão falou o seguinte: eu tenho que derrotar a Inglaterra. Para eu ser a força, para eu ter o poder, para eu ter visibilidade, para eu ter mais respeito. Professora, mais então temido. Professor, então ele queria mais poder, mais respeito? Mais respeito, mais poder, mais controle. Como Né? se ele não tem nem As guerras humanas se baseiam nisso, Lucas. E isso, as guerras eram para isso, tinham esse intuito, exatamente. Dominar mais território. Olha só, eu vou falar de novo. Vou falar de novo. Está atrapalhando a minha aula. Se depois se bancar na hora da avaliação, tudo bem. Está atrapalhando. Então, o que aconteceu? As guerras eram para isso, né? As guerras eram para ocupar território, para expandir o poder. Então, qual foi a ideia de Napoleão? Eu vou ocupar cada vez mais território. O que é ocupar? É eu derrotar o exército daquele território, daquele país, tirar o rei daquele trono e colocar uma pessoa da minha segurança, que é o que Napoleão fazia. Ele destronava um rei e colocava um membro da sua família para governar naquele território, naquele país, sob o seu comando. Isso era mostrar que a França era mais forte, que a França era o grande país europeu. Só que Napoleão se esbarrava aí com outras potências, a Áustria, a Prússia, a Rússia, e principalmente também com a Inglaterra, que tinha o título de Rainha dos Mares. A França tinha o exército de Napoleão era o mais temido, tá? Mas a Inglaterra tinha um comércio marítimo muito, muito forte. Tinha uma força militar marítima muito forte, tá? Bem, em outubro de 1805, Napoleão, portanto, tentou invadir a Inglaterra. Para eu mostrar que eu sou a grande força, o grande país europeu, eu preciso derrubar a Inglaterra. Foi logo que Napoleão pensou. Mas a marinha francesa foi derrotada pelos ingleses na Batalha de Trafalgar. Napoleão pensou, eu não vou deixar isso barato. Eu vou fazer algo para derrubar a Inglaterra. Já que eu não consegui vencer dessa forma, já que eu fui derrotado, eu vou arranjar algo para enfraquecer a economia inglesa. Porque se eu enfraqueço a economia inglesa, eu desestabilizo a Inglaterra como um todo.
tá? Então, olha só. Recuperando-se rapidamente dessa derrota marítima, Napoleão conseguiu brilhantes vitórias sobre a Áustria na Batalha de Austerlitz e sobre o exército prussiano e russo até agora, até então. Isso eu estou falando do ano de 1805, 1806, tá? Até aqui. Professora. Oi, meu amor. Eu estava vendo uma pesquisa na história que a Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, ela teve o mesmo plano de Napoleão. Porque o que acontece? Com certeza. A economia britânica, você falou ali que tem um comércio muito forte, isso é verdade. Mas só que tudo é trabalhado no Canal da Mancha e no Oceano Atlântico Norte. Então, isso acabou. Isso aí. E você vai ver, ó, Miguel, acho que o Miguel falou, não foi? Miguel está falando que estava lendo a respeito, né, das guerras, esses confrontos, e viu que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha teve um posicionamento bem parecido com o que Napoleão fez aqui na França nesse momento. Apesar de ser momentos distintos, né? Tiveram uma tática bem parecida, que era expandir poder. Com certeza isso aconteceu, tá? Nós vimos não, né? Vocês irão ver ano que vem que a Alemanha, sob o comando de Hitler, né, do nazismo, ele teve isso também, essa tática de expandir território, né, de expandir sua filosofia, sua teoria. A Londres. Isso aí, perfeito. Então vamos lá, continuando aí. Aí, com ódio mortal da Inglaterra, né, doida para pisar na cabeça dos ingleses, Napoleão pensou, eu tenho que fazer algo. Eu perdi a batalha contra os ingleses, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para derrubar a Inglaterra. E que coisa é essa que eu posso fazer para derrubar? É atrapalhar a economia dos ingleses, né? É enfraquecer, essa palavra, a economia da Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte, ele criou o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Foi um decreto aonde Napoleão estabeleceu que nenhum país europeu podia fazer comércio com a Inglaterra. Estavam todos proibidos de comercializar com a Inglaterra. Qual era o objetivo? Enfraquecer a economia, enfraquecer o comércio inglês. Quem desobedecesse essa regra iria sofrer as consequências. Iria sofrer com a invasão das tropas napoleônicas. Lembrando que até então, até aqui, 1806, Napoleão vinha praticamente vencendo todas as batalhas terrestres, né, com a sua tropa, com o seu exército napoleônico. Ele só perdeu até então para a Inglaterra, que foi uma batalha marítima, aonde a Inglaterra era mais forte. Tá? Então, ele já deixou bem claro. Aquele que desrespeitar o bloqueio continental, aquele que comercializar com a Inglaterra, irá sofrer com a invasão das tropas napoleônicas. Irá perder o trono. Portugal foi para aqui, para o Brasil? Ah, mas você é muito fofoqueira, né? Por que você está falando isso aí antes de chegar a data? Olha só que garoto terrível. Foi por isso, exatamente isso. Foi por isso que Portugal, né, Dom João VI veio fugido para o Brasil. Por que Dom João VI? Porque Portugal comercializou com a Inglaterra. Não respeitou o bloqueio continental. E por que os portugueses não respeitaram? Porque Portugal tinha aí, né, uma dívida, uma aliança muito forte com a Inglaterra. Então, não tinha como, né, inclusive Portugal tinha tratados com a Inglaterra, não tinha como Portugal conseguir respeitar e obedecer esse decreto. Ele fez aí, por baixo dos panos, né, as escondidas, o comércio com os ingleses. E depois sofreu as consequências. A mesma coisa aconteceu com a Espanha, tá? Sofreu aí com a invasão das tropas napoleônicas. Mas aí a gente vai ver mais para frente também esse assunto, tá bom? Então, olha só. Bloqueio continental. Com a invasão das tropas napoleônicas. A consequência era essa. Se você realizasse o comércio, o seu território ia ser invadido. E você, no caso, que seria o rei, seria destronado. Que foi o que aconteceu com Dom João VI. Portugal comercializou com a Inglaterra, não respeitou o bloqueio continental,
que Napoleão fez quando descobriu? Organizou suas tropas e foi tomar Portugal. O que Dom João VI fez? Fugiu para a colônia brasileira. Para proteger a colônia brasileira, que é o que lhe rendava mais dinheiro, entendeu? E abandonou o trono português, que Napoleão Bonaparte depois ocupou. Fala, meu amor. Meu Deus. Esse slide tem que copiar alguma coisa? Não, eu vou avisar vocês, tá? Calma que eu vou avisar. Então, olha só. Bloqueio continental. Inconformados com a derrota para os ingleses, Napoleão procurou outros meios para enfraquecer a Inglaterra. Em 1806, decretou o bloqueio continental, determinando que todos os países do continente europeu fechassem seus portos ao comércio inglês. Parece. A ordem napoleônica, de modo geral, foi atacada, pois boa parte da Europa estava sob o domínio da França. O objetivo de Napoleão era arruinar economicamente a Inglaterra, provocando uma crise em seu comércio e sua indústria. O bloqueio também beneficiava a burguesia francesa, que, sem a concorrência da Inglaterra, podia ampliar a venda dos seus produtos na Europa. O que vocês irão anotar no caderno? Eu vou ditar uma parte para poder resumir, tá? Então, vamos lá? Anotem aí no caderno. Bloqueio continental, que é aí um subtítulo, tá? Bloqueio continental. Bloqueio continental, 1806. Amores, bloqueio continental, 1806. Esse 1806 pode botar logo depois. Oito parênteses, eu boto um hífenzinho, tá? Aí mesmo tá bloqueio continental. Bloqueio. Sabe até onde fui para eu colocar aqui? Oi, meu anjo. Não, eu vou falar. Essa primeira parte eu vou ditar a vocês, que eu vou fazer um resuminho, tá? Bloqueio continental, 1806. Não, eu sei, mas eu perguntei se você sabe quanto tempo durou, entendeu? Para eu colocar aqui. Ah, tá. Foi decretado em 1806. Só que os países foram aí desobedecer o bloqueio de acordo aí, cada um ao seu tempo, tá? Um pouquinho depois dele determinado, por exemplo, Portugal desobedeceu. A França até atacou, né, algumas áreas da colônia brasileira, eu acho que foi dos índios Tentou dominar, tentou influenciar, tentou invadir, isso aí. Então, bloqueio continental, 1806. Na linhazinha embaixo, não precisa pular a linha não, tá? Colocar o seguinte. Decreto que proibia os países europeus decreto que proibia os países europeus. Os países asiáticos não chegarão a sofrer dessa consequência, não, né? Não. Professora, é verdade que a história de Hitler que se matou é verdade? É.
Então, Mas tem boatos que ele. meu pai, se acalma, vamos deixar Hitler para depois. Agora não, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco vai te falar Napoleão Bonaparte e vai estar falando Hitler. Decreto que proibia os países europeus de comercializarem. Os dois são políticos absolutistas. Pois é, perfeito. Mas tem boatos que Hitler não se matou, professor. Meu filho, tem. É igual o boato também que Getúlio Vargas não se matou, que Michael Jackson ainda está vivo, essas coisas todas. Decreto que proibia os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Decreto que proibia os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Então, foi isso que significou o bloqueio continental. Nenhum país europeu podia comercializar com a Inglaterra. Estavam proibidos, tá? Na linha de baixo, vocês irão copiar o objetivo desse decreto, que está aqui, ó. O objetivo de Napoleão era arruinar economicamente a Inglaterra, provocando uma crise em seu comércio e sua indústria. Até indústria, por favor. Nossa, mas aí ele foi bem esperto, né? Claro. Estratégico. Claro que foi. Porque está exatamente. Ó, você falou uma palavra que eu tinha me esquecido. Napoleão, ele era conhecido dessa forma, como um grande estrategista. Tá? Perfeito. Professora, se Hitler não se matasse, ainda existiria o nazismo e as guerras? Não, porque no caso aí, Hitler se matou para não ser pego vivo, né? Vamos dizer dessa forma. Porque ele foi. Não, então, mas se ele ganhasse. Ele foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Não, eu sei, se ele ganhasse. E se ele ganhasse? Gente, mas não tem como eu falar assim, gente. Se muita coisa pode acontecer. Pô, se ele ganhasse, a União Soviética estaria toda arruinada, a Argentina estaria cheia do nazismo, estaria tudo lascado. Não tem como a gente falar se, né? Se, como é que seria? Assim, é muito complicado, né, meus amores? Foi uma coisa que nem aconteceu. Muita coisa poderia ter acontecido. Você pode repetir depois da Inglaterra? Que é o bugueiro. Aí você vai copiar o objetivo, que já está aqui, ó, tá mostrando aqui para você, ó, o objetivo de Napoleão, depois da Inglaterra, você vai botar na linha de baixo, o objetivo de Napoleão era arruinar economicamente a Inglaterra, provocando uma crise em seu comércio e sua indústria. Até indústria? Isso, até indústria. Nessa época, a França não era industrializada não, né? Só a Inglaterra, né? Estava chegando lá, assim, um pouquinho, né, gente? Assim, engatinhando, mas... E não pode. Não pode. Pior que dá mesmo, mas não pode não, porque a gente pode ficar com a porta fechada. Manda, ela faz assim, ó, sinal. Quando eu tava lá, eu vi, eu fiz o sinal para ela botar. Isso, espera olhar. Professora, Dom Pedro achou o Brasil com... Ele estava indo para a Índia, aí ele errou o caminho e acertou no Brasil? Dom Pedro não, né? Pedro Alves Cabral, né? Pedro Alves Cabral. Eu já falei. Então, essa questão... Estava nem vivo. Essa questão de ele ter errado, isso é muito controverso, né? Isso falava-se muito que foi sem querer, essas coisas todas, quando era criança. Depois surgiu uma outra versão, podemos dizer dessa forma, né? Já sobre aí o estudo do Tratado de Tordesilhas, por exemplo. O Tratado de Tordesilhas, voltando para vocês poderem entender, dividia aí, né, os países, dividia o mundo, né, sobre o domínio da Espanha em Portugal. E em 1490, o Tratado de Tordesilhas dividiu, nessa divisão entrou aí o continente americano. Então, uma parte
ficava aí sob o domínio da Espanha e outra parte sob o domínio de Portugal. Então, com base no Tratado de Tordesilhas, já tendo aí um conhecimento da existência desse território, ficou meio que estranho falar que que Pedro Álvares Cabral chegou aqui sem querer, tá? Então, assim, estudos relatam que não foi sem querer, né? Foi tipo uma espécie de parada obrigatória, né? Como se fosse um porto, algo do tipo, para depois seguir caminho, tá? E por causa dessa parada, temos hoje o Brasil. A gente não é falado que foi sem querer, tipo de uma assim, tempestade. naquela época de Pedro Álvares Cabral, existia o continente americano que tinham pessoas que já estavam descobertas, certo? Os índios já estavam aqui. Não, no continente americano que eu tô falando. Lá tinha reis, tinha negócio, não tinha? Ah, não, professor, ele diz, tipo, os maias, os astecas. Não, eu tô falando, porque, tipo assim, como a Espanha tinha Pedro Álvares Cabral. Então, nos Estados Unidos... Já tinha o rei, a Europa já toda organizada. Isso. A Europa já tinha toda a sua organização de reis. Nos Estados Unidos, não tem? Nos Estados Unidos? Era uma colônia. Lá já era descoberto, não era? Então, os Estados Unidos, sim, mas era colônia. Nesse período, os Estados Unidos era uma colônia. Pertencia à Inglaterra. Então a Inglaterra descobriu também o Brasil. Não foi a Inglaterra. Né? Entre aspas. Porque o Brasil tem ligação com os Estados Unidos. Tem uma América Central que é unida com a América do Norte. Tem um caminho aí terrestre, mas não quer dizer que você tenha ligação, né? Você divide fronteira. É isso que acontece. Nosso país nasceu de um erro e vai perecer por causa de um erro. Mas cada um tem o seu domínio, cada território dele foi dominado por um país específico. Igual a África. A África é um continente enorme, mas ela foi dividida entre vários países europeus. Cada um aí teve a influência de um país, entendeu? A gente falando aqui já são 11h48. Só Jesus, né, então? Depois dessa aula, não tem. Continuando. Acabou a aula. Tá bom. Casa. Depois dessa aula é casa. Tá. Vambora, então, vambora. Paula. Oi, meu amor. Para você, quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral ou foi os índios? Quando a gente fala descobrimento do Brasil, a gente fala da questão da chegada dos europeus aqui, entendeu? Não está se falando que, como é que eu vou falar, descobriu que foi o primeiro ser humano aqui, não é isso. Quando eu falo descobrimento do Brasil, é a chegada dos europeus, né, o encontro deles com a Terra, com um grupo maior de europeus encontrando a Terra, entendeu? Né, o primeiro ser humano no Brasil. Então, vamos lá, meus amores. Continuando. Todo mundo já anotou aqui? Já anotou, pessoal? Eu passei a minha vida inteira achando que era Pedro Álvares Cabral, até chegarem para mim e falarem que foram os índios. Tristeza então, na hora. Os índios já existiam aqui quando o Cabral aqui reconheceu o território. Quando ele pisou aqui, já existiam os índios. Continuando, expansão do Império Napoleônico, como eu falei para vocês, né? A intenção de Napoleão Bonaparte era expandir os seus domínios, era ocupar cada vez mais território, era expandir o seu poder, tá? Então, vamos lá. Decadência do Império. Quando foi que Napoleão começou a perder as forças? Qualquer coisa? Você fala com o tio Gil. Não, então... Fala com a professora que está aqui dentro. Você está aqui dentro. Então. A Aline já deve ter falado alguma coisa, porque a Aline fala. Então, a Aline não está anotando porque está explicando a matéria. Alguma coisa assim. Então, vamos lá? Quando foi que... Amor, eu estou te esperando. Quando foi que Napoleão começou a perder o poder, a perder o prestígio, tá? Então, vamos lá. Decadência do Império. A partir... Ai, gente, tá Olha só, tá cansativo hoje, hein? Vou ser sincera com vocês. Vocês estão falando muito, conversando muito.
Aí eu tenho que me esforçar para chamar a atenção, aumentar o volume da voz para explicar. Eu não vou fazer isso mais, porque fica muito cansativo para mim. Eu vou deixar. Essa é a última vez que eu vou falar alguma coisa. Começou a conversar no meio da aula, eu vou deixar, vou abandonar. Depois só não pode reclamar, tá? Só não pode falar, tipo, não estou entendendo o conteúdo, nada disso. Vai ter que assumir a responsabilidade. O ruim é que vai atrapalhar elas duas. Então, olha só, quando foi que o poder de Napoleão começou a ficar em declínio, começou a perder força? A partir de 1810, a política militarista de Napoleão começou a receber forte contestação. O povo já não aguentava mais. Como eu falei para vocês, Napoleão vivia em constante guerra, em constantes batalhas, tentando dominar cada vez mais território. A população estava cansada disso, tá? Então, ó, na França, a população lamentava os milhares de soldados sacrificados nos campos de batalha. Acrescenta-se a isso a reação nacionalista dos povos conquistados, que, como ocorreu na Espanha, resistiram à dominação francesa. No plano econômico, o bloqueio continental não surtiu todos os efeitos desejados. Como eu falei para vocês, teve países que desobedeceu a ordem de não, a proibição de não comercializar com a Inglaterra, porque era necessário, se fazia necessário a comercialização, os produtos industrializados da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra era a pioneira na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, e os outros países ainda estavam engatinhando, tá? A indústria francesa não estava em condições de abastecer todos os mercados da Europa. Grande parte dos países europeus tinha economia predominantemente agrária e necessitava dos produtos industrializados ingleses. A falta desses produtos estimulava o contrabando com a Inglaterra. Outro fator que diminuiu a popularidade de Napoleão foi a derrota para a Rússia. Então, ele tinha perdido para a Inglaterra, ele criou o bloqueio continental para dar o troco aos ingleses. O bloqueio continental não teve o sucesso que ele esperava, porque continuou o comércio com a Inglaterra às escondidas. E aí Napoleão fez o quê? Foi se confrontar com o Império Russo, na tentativa de dominar a Rússia. E aí ele deu com burros na água, tá? Porque a Rússia elaborou uma tática que acabou com o exército de Napoleão Bonaparte. Vamos ver que tática foi essa. Paula. Oi. Uma pergunta rápida, agora que eu lembrei. Quando ele fez aquele bloqueio continental, como que, tipo assim, você disse que não durou, mas como que ficava a economia nessa época? Porque, tipo assim, bloqueou tudo. A economia da onde? A intenção da economia da França, aliás, o bloqueio continental, favoreceu a economia francesa. Por quê? Porque se estava proibido o comércio com a Inglaterra, que fornecia produtos industrializados, a França tentou meio que ocupar esse posto. Só que a França não tinha tecnologia para tanto. Não tinha industrialização para manter todos os países europeus com os produtos que eles necessitavam, tá? Então, assim, a intenção foi crescer a economia francesa, mas Napoleão não conseguiu. Porque ele não tinha dinheiro em caixa, ele não tinha material para isso, ele não tinha indústria para tanto, tá? Então ele fez o quê? Ele tinha que mostrar sua força, ele tinha que fazer algo, né? Ele tinha que mostrar a sua potência. Então ele ataca a Rússia. Só que a Rússia havia no começo, aderido ao bloqueio, mas no entanto, por ser um país agrário com base na agricultura, a Rússia abandonou, desrespeitou o bloqueio continental e voltou a comercializar com a Inglaterra meio que por baixo dos panos ali. Em represária a esse comércio russo com a Inglaterra, Napoleão fez o quê? Organizou suas tropas para invadir a Rússia. E nós vamos ver amanhã o que aconteceu, tá? O sinal tocou. Professora, amanhã não. Não posso ir embora, menino. Escuta, não vou embora não, que eu tenho que fazer a chamada. Deixa eu anotar aqui que slide que eu parei. Número 11. Olha, vocês são maravilhosos, tá? Quero agradecer o carinho de vocês, a participação, tá? Muito bom mesmo.
E agora, então, está melhor que nunca, porque vocês estão participando no assunto da aula. Eu não estou querendo ir tão para frente, né? Deixa eu ver aqui quem está aqui para botar presença, meus amores. Não sai, não.